Amém, amém, amém. Glória a teu nome, Senhor. Que fala a tua vontade e a tua verdade em nome de Jesus. Lucas 6:38. Deus para tudo tem um propósito. Às vezes nós não entendemos porquê. Às vezes não entendemos porque é que Deus faz as coisas, como Deus faz as coisas. Mas o que é importante é que as coisas aconteçam na nossa vida ou que nós conseguimos perceber como acontecem. O que é impressionante é aquilo que Deus faz. Um casal, o pai de família, ficou doente. Problema qualquer de coração, penso eu. E ficou em casa. Sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Ele era o sustento da família. E então a renda ficou 4 meses atrasada. A mãe, a mulher, orava, buscava ao Senhor e disse: Senhor, vamos ficar na rua. E Deus virava-se para ela e dizia: eu já provi tudo, eu já sustentei tudo. Eu tenho tudo preparado. Ela não disse mais nada, continuou, e no dia a seguir estava a preparar comida. Tinha a panela no fogão, estava a preparar a comida e ela sentiu da parte de Deus e disse assim: deixa isso aí e vai até um determinado sítio, uma avenida qualquer. Ela agarrou, obedeceu ao Espírito Santo e foi. E quando chegou lá naquele sítio, vinha um carro rebaixado, com uma panela de escape a fazer muito barulho, com música alta. E quando passou por ela, mandou-lhe um pacote para as mãos. Quando ela recebeu o pacote, ela ficou assim a olhar para aquilo, sem saber muito bem o que pensar. Mas quando abriu, tinha lá dentro o valor de 4 rendas de casa. Você acha que o peixe que abriu quando Pedro pescou aquele peixe, que abriu a boca e tinha lá um dinheiro dentro? Você acha que todos os peixes têm dinheiro dentro da boca? Não. Mas as coisas acontecem. Deus utilizou pessoas que não são cristãs para abençoar aqueles que são cristãos. Como? Deus coloca nos corações deles para fazer isso. Um pastor foi e precisava trocar um carro e foi de repente a um sítio, um standard, e quando estava lá, à medida que falava com o homem ia avaliando o carro dele e cada vez avaliando o carro com um valor mais alto, até que chegou uma altura em que o valor estava muito bom e depois na compra do outro carro baixou o valor da venda do outro carro. E depois no crédito conseguiu melhor crédito e o pastor estava assim de boca aberta a olhar para aquilo tudo e a dizer, mas como é possível? E o homem virou-se para ele e disse: eu não sei o que é que se passa comigo, mas estou a ter um prazer imenso de fazer isto para si. É Deus que faz todas as coisas, não somos nós. É Ele que nos abençoa, é Ele que traz o dinheiro, é Ele que traz as bênçãos, é Ele que traz a cura, é Ele que faz tudo. Não é por acaso que Ele fala na palavra. Veja o que está aqui escrito. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. O que é que Deus quer? O nosso coração. Muito mais que o nosso dinheiro.
mas quero ver até que ponto é que nós somos capazes de dar também. Até que nós somos capazes de dar para Deus. E às vezes dizemos, mas eu vou dar a este, vou dar aquele. Ouça, não faça isto. Não tome decisões por si próprio. Busca ao Senhor e tente saber o que é que Ele quer que você faça. Onde é que você deve semear? E Deus lhe colocará no seu coração, se calhar, algum sítio que você não está à espera. Alguma pessoa que você não espera. Mas faça a vontade de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos semear. Obrigado, Pai. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, Senhor. És Tu que supre todas as nossas necessidades. És Tu que nos abençoas sempre. Em nome de Jesus. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir em João 3,16. João 3,16. O título da mensagem de hoje é Jesus pagou. Jesus pagou? Sim. Jesus pagou um preço muito alto por nós. E eu quero que nós possamos entender. Eu quero falar um pouco de Velho e Novo Testamento para você entender por que Jesus veio. Porquê que Jesus teve que vir? E começa com este versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Muitas das vezes nós tentamos ler a Bíblia e tentar perceber Deus através da nossa mente humana, através da nossa forma de viver e como nós reagiríamos a certas coisas. E isso vai ser muito difícil da nossa parte. Deus é um Deus sobrenatural. Sobrenatural. E eu quero que você entenda uma coisa. Ele fez o que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. Dar um filho pela humanidade. Você pode dizer, está bem, mas ele deu o filho morreu, mas depois ressuscitou e tem outra vez. Você tem que perceber uma coisa. Várias passagens bíblicas, Jesus está a orar e pede, Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas no entanto não se faça a minha vontade, mas a tua. Noutra passagem diz que Jesus padeceu, por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência. Quer dizer que ele sofreu por nós. Houve sofrimento em Jesus por causa de todos nós. Será que Jesus merecia lá estar? Não. Quem merecia lá estar? Todos nós. Todos, sem exceção. Mas, no entanto, ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos viver. Mas é aqui que eu vos quero
fazer entender. Deus faz tudo com propósito. Ele não quer só ter só o seu filho Jesus com ele. Ele quer mais filhos. Quando ele criou Adão e Eva, qual era o propósito de criar Adão e Eva? Não de ter um relacionamento pessoal com Adão e Eva, ter um relacionamento de amor, do mais fluente de amor que pode existir. Você conhece a passagem de Adão e Eva, quando Adão agarra e erra e peca e faz o que Deus tinha dito para não fazer, ele e Eva. E quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que Deus está zangado quando agarra e diz, não, por causa de ti, maldita é a terra. Mas verdadeiramente o que ele estava a dizer é, oh Adão, o que fizeste? Tu agora amaldiçoaste a terra. Você entendeu a diferença? Não é raiva, não é revolta, é puro amor. E nós percebendo isto, então porquê que Jesus teve que vir? Porquê que teve que Jesus vir? Deus não podia ter feito de outra forma. Você tem que entender que tudo há um propósito de Deus. E as pessoas têm que perceber, para haver salvação, tem que haver sacrifício. As pessoas têm que perceber, para algo ser atingido, há um preço a pagar. E Deus estava disposto a pagar esse preço, por isso deu o seu Filho pela humanidade. Eu agora quero-vos levar a um sítio. Levítico 16, 21. No princípio da Bíblia, Levítico. Vemos a ordenança que Moisés deu a Arão. Quem é Moisés? Aquele que tirou o povo do Egito, fez-o atravessar pelo Mar Vermelho e depois levou até a Terra Prometida. Deus deu direção a ele para ajudar o povo. Ajudar o povo na comida que comiam, ajudar o povo na higiene, nos cuidados, ajudar o povo para evitar doenças de propagar. Tudo são ensinamentos. Ensinamentos de relações humanas entre homem e mulher, entre os outros homens e as outras mulheres, para ter cuidado de que os seus corações não ficassem com mágoas, que os seus corações não ficassem com desejos ocultos. Toda a lei ensina isso. Mas agora vejam, porque Deus sabia que o homem e a mulher iam pecar. E então instituiu uma forma para fazer com que esses pecados ficassem cobertos. Não que fossem apagados, mas cobertos. Qual a diferença? É que com Jesus eles foram apagados. Com o sangue de animal ele é coberto. Veja o que está aqui escrito. Levítico 16, 21. E Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão do homem designado para isso. Assim que aquele bode levar sobre si todas as iniquidades deles, à terra solitária, o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará a sua carne com água no lugar santo e vestirá as suas vestes. E então sairá e preparará o seu holocausto, o holocausto do povo, para expiação por si e pelo povo.
também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sob o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho, o bode, da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado para fora do arraial. Porém, as suas peles, as suas carnes, o seu esterco queimarás no fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, banhará a sua carne com água e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o peregrino entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Você percebeu a comparação com Jesus? Por isso é que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Porque ele levou o pecado da humanidade sobre ele. Vejam aqui um ritual que era feito para purificação, para limpeza dos pecados. Todos os anos era feito isto. Com a vinda de Jesus, anulou-se o sacrifício. Porquê? Porque Jesus apagou todos os pecados. E cada vez que nós erramos, porque infelizmente fazemos, e cada vez que pedimos perdão a Deus, Ele nos limpa de todos os pecados. Eu sei que é muito estranho, mas eu vou-lhe contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava a orar, e quando estava a orar, Deus tocou no meu coração de uma coisa errada que eu tinha feito. E quando tocou no meu coração de uma coisa errada, eu disse, perdão, Pai, pelo que eu fiz. E depois continuei a orar e voltei-me a lembrar da mesma coisa e voltei a pedir perdão. E Deus me perguntou, de quê? E eu parei. Desculpa, senhora, mas tu sabes o que eu fiz. Tu sabes o que eu fiz. E ele depois fez-me lembrar o versículo bíblico, dos teus pecados não me lembro mais. É impressionante que Deus literalmente apaga todo o erro que nós fizemos quando nós pedimos perdão a Deus. Quando nós nos arrependemos genuinamente. Quando queremos desejo mesmo de deixar aquilo. E com esse intuito, e sabendo nós, ou antes, sabendo Deus como nós somos, Ele deixou até um determinado tempo, até há 2000 anos atrás, 2024 anos atrás, antes de Jesus vir à Terra, antes de Jesus fazer o sacrifício que fez aos 30 anos de idade, aos 33 anos de idade, Ele deixou que acontecessem assim todos os anos, sacrifício. Mas com a vinda de Jesus, Ele, o sacrifício supremo, o sacrifício que pagou para a nossa salvação, que nos perdoou, justificou, Ele fez tudo naquela altura. Mas eu quero vos levar, vamos voltar a João. João 1:29. Agora que nós percebemos, e não é por acaso que o bode foi ao deserto, e não é por acaso que Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Você percebe? Deus, quando faz as coisas, faz para nos mostrar que o que Ele está a fazer tem tudo a ver com o começo, quando tudo começou. Ele nos quer mostrar que Ele nos ama
mas não vai alterar a sua lei por causa de nós. Jesus disse, quando antes de tudo terminar, nem um jota nem um tilo se mudará da lei. Tudo será cumprido. Então, eu quero vos dizer, então, mas Deus nos ama. Sim, mas o amar não invalida a sua justiça. Quer dizer, você agarra e vai a 140 a hora na autoestrada. Em Portugal só é permitido ir a 120. Vai a 140. E você vai dizendo assim, não, eu não vou ser multado, porque Deus me ama. Não, garantidamente você vai ser multado. Porque está a exceder, está a desobedecer. Você diz, não, mas Deus me ama. Mas o que é que o amor de Deus tem a ver com justiça? Se você, uma das coisas que mais me impressionou ao ler a Bíblia é que quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia Deus. Eu falava para Ele, eu acreditava nele, mas não o conhecia. E à medida que fui conhecendo, realmente eu fui vendo o grande amor que Ele nos tem. Mas quando eu cheguei no Novo Testamento, eu comecei a ler, eu vi que Ele era justiça também. Ananias e Safira foram mortos pela mentira que disseram ao Espírito Santo, à igreja. Apocalipse, vai a alguém que servia na igreja, mas também se prostituía na igreja. E Jesus disse, arrepende-te, senão eu venho e mato. Você diz, não, mas como é que Deus pode matar? O que é que nós andamos a fazer? Não, Deus é bom e fazemos o que queremos da vida? Ou Deus é bom e eis-me aqui, Senhor, muda-me para que eu possa andar contigo. Veja aqui, no dia seguinte João viu a Jesus. Quem é João? João é o primo de Jesus, aquele que é o João Batista, aquele que batizou Jesus e todas as outras pessoas. No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Noutra passagem vemos que Jesus tirou completamente o pecado do mundo. Ele pagou um preço e um alto preço para poder tirar o pecado do mundo. Tirou com a sua vida, com a sua própria vida. Pois ele morreu por nós. E eu quero que nós possamos entender uma coisa. Jesus pagou um preço por nós. Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Nos tirou da tristeza e nos colocou na bênção. Mas eu quero que você entenda, muita gente está a sofrer pensando que tem que sofrer. Não, não tem que sofrer. Isso é mentira do diabo. Eu lembro-me, por exemplo, de uma pessoa, eu estava numa reunião e eu estava atrás dessa pessoa e quando toquei nessa pessoa, Deus me mostrou uma coisa. Ela acreditava que o que estava a ouvir vinha da parte de Deus, mas estava-lhe a provocar muito sofrimento. E nada tinha a ver com Deus, o que ela estava a ouvir. Entenda uma coisa, andar com Deus, receber direção de Deus, é cheio sempre, sempre, sempre de paz. De paz e amor. Embora às vezes você possa receber revelações, às vezes que parecem duras, mas vai estar você sempre cheio de paz e cheio de amor. Isto é a direção de Deus. Não é outra forma. Elias, por exemplo, fugiu, e quando fugiu,
Deus chamou-o para fora e estava a passar uma tempestade, e estava a passar um vento muito forte, e estava a passar um trovão, mas Deus não estava em nada disso. Mas depois apareceu uma voz mansa e suave. E isto é Deus. Deus é manso e suave. Então, vamos entender uma coisa. A direção de Deus é sempre mansa e suave. Eu já recebi direção de Deus com grande autoridade na minha vida. Coisas que eu estava a fazer que não eram certas, coisas que Deus me mandou fazer e eu não estava a obedecer. E então Ele falou com mais autoridade para mim. Mas sempre, sempre, sempre é com amor. Nunca foi com medo, nunca foi para me causar medo, nunca foi para me provocar medo ou ter medo de alguma coisa. Não, isso não é de Deus. Porque o perfeito amor afasta todo o medo. E sabendo isto, e sabendo que Jesus pagou pelos nossos pecados, Ele levou toda a iniquidade, Ele levou todo o pecado, Ele nos purificou, nos justificou, nos santificou. Mas há mais coisas que Ele fez. Jesus pagou muito mais do que você imagina. Jesus pagou pela nossa enfermidade. Jesus pagou pela pobreza. Você vai dizer, não, mas ele, principalmente o que fez foi salvação. Você que sabe o que quer dizer salvação no grego. Não é só salvação do corpo. O termo é muito mais abrangente. Fala de libertação. Fala de cura. Fala de bênção. Até eu quero que você entenda que Jesus pagou por si um alto preço em todas as áreas da sua vida. E se você entender assim, então tudo faz sentido. Porque vamos pensar um pouco. Vamos pensar que Deus nos ama, glória a Deus, Ele prova, Ele está escrito, Ele provou com Jesus ir à cruz, glória a Deus. Agora, Jesus nos libertava, nos perdoava e depois agarra e deixa que nós ficamos doentes, deixa que o mal chegue até nós, deixa que nós continuemos pobres, com falta de dinheiro. Então porquê é que ele morreu? Morreu só para nos salvar e dar a vida eterna. Até todo o processo que vamos ter na Terra. Que conhecimento nós vamos ter de Deus? Que imagem nós vamos ter de Deus? Eu falei com isto, não assim, mas de outra forma, falei com uma pessoa e ele disse, não, e a soberania de Deus? O que é a soberania de Deus? Ouça, Deus pode curar uma pessoa. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Alguém pode agarrar e dizer, Pai, na tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e por suas pisaduras já fui sarado, por isso eu estou curado e eu creio e assim é. E Deus, por causa da sua palavra, porque Ele vela por ela para fazer cumprir, Ele cura essa pessoa. E a pessoa fica curada. E logo a seguir, Ele pode agarrar, se quiser, e essa pessoa sai deste mundo e morre. E você diz, mas o que é que quer dizer com isso? Aí está a soberania de Deus. A decisão sobre a vida de cada mortal. Aí está a soberania. Cura é um direito dado por Jesus. Veja o que está aqui escrito. Vamos a 2 de Coríntios 8, 9.
Peço perdão. Eu disse que não é a segunda, é a 1 de Pedro. Desculpem, já lá vamos. 1 de Pedro 2:24. Desculpem. Peço desculpa. Já lá vamos a 2 de Coríntios. Eu agora estou-vos a falar de cura divina. Eu estou-vos a falar aquilo que Jesus fez por nós. Veja o que está aqui escrito. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E não foi só isso. E pelas suas feridas fostes sarados. Pelo sofrimento, pelas chicotadas que lhe deram, pelo sofrimento afligido no seu corpo, nós fomos sarados. Nós fomos curados. E você dizer, pronto, glória a Deus. Próxima pergunta. Até porque é que alguns de nós não estamos curados? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você agora que conheceu a verdade, você tem que lutar por ela. Vou dar um exemplo. Em tribunal, existe alguém que acusa, alguém que é réu, e depois existem dois advogados, um de acusação e outro de defesa. E existe o juiz que vai decidir sobre o caso. Os advogados vão utilizar os argumentos que estão na lei para poder provar ao juiz se ele deve ser condenado ou libertado. Isto é o que diz a lei. Da mesma forma, qual é o argumento que você tem perante Deus para dizer que você deve ser curado e deve permanecer curado? Falando na lei, na palavra de Deus. Mas agora tente entender uma coisa. A acusação vai sempre fazer, agarrar, dizer não, isso não é bem assim, isso não funciona assim. E a defesa vai lembrar, fazer lembrar a lei, fazer lembrar aquilo que está escrito, fazendo lembrar o direito que tem. Mas a acusação vai dizer, não, isso não é bem assim, isso não é com toda a gente, essa não funciona com todos. É assim que a acusação faz, é assim que o diabo faz. Conhecereis a verdade. Você agora conheceu a verdade. E agora a liberdade a verdade o vai libertar. Porquê? Porque você vai usá-la a seu favor. Você vai declarar e vai tomar posse dessa verdade para a sua vida. Então, aqui, garantidamente que você vai ser curado. Porquê? Porque você vai orar, confessar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e a verdade o vai libertar. Por isso é que alguns não estão curados. Nós tivemos a ver que salvação, Jesus morreu por nós, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nós fomos perdoados. Mas não fomos só perdoados, fomos justificados, santificados. Fomos curados, fomos libertos, fomos abençoados. Agora eu quero-vos levar ao Velho Testamento e vamos a Isaías. Eu digo já qual é Isaías. Eu acho que é isto. É isso mesmo. Isaías 33, 24. Veja o que está aqui escrito. Aqui fala do morador que está no Altíssimo, que permanece perante Deus, que está perante Deus. E agora veja o que está aqui escrito.
E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Porque o povo que foi absolvido da iniquidade não pode dizer que está enfermo, porque nunca estará enfermo. O povo que saiu do Egito, a sua roupa não se rompeu, os seus sapatos nunca se romperam, e não havia um único enfermo no meio deles. Porque Deus dizia, eu sou o Deus que te sara. No meio de tanta gente que saiu, como é possível não haver um único doente? Porque Deus os perdoou. Assim, em Jesus, nós fomos perdoados. A iniquidade foi tirada de nós. Então não há direito de estarmos doentes. Não podemos estar doentes. Não pode haver enfermidade em nós. Porque Jesus pagou o preço por nós. É assim como alguém que você tivesse uma dívida e um amigo seu chegasse lá e pagasse tudo o que você devia. E depois de pagar, olha para si e diz, pronto, não deves mais nada, nem a mim, nem a ninguém. Mas a pessoa a quem você devia continua a dizer-lhe assim, não, tens de pagar. E você vai dizer, não, a dívida já foi paga. É isso que você tem que dizer. A dívida já foi paga. Eu estou curado. Vamos a Salmos. Salmos 107. Perdão, 103, desculpem. Salmos 103. Salmo 103, versículo 1 diz: Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que conhecer os benefícios de Deus para connosco. Nós temos que conhecer os benefícios que Deus nos tem dado continuamente e nos continua a dar por causa de não estarmos com Deus, por nós aceitarmos Jesus no nosso coração. Há benefícios para nós. Veja o que está aqui escrito. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Versículo 3. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Vamos lá parar um pouco. Então, salvação para a vida eterna é Ele que perdoa as tuas iniquidades, os teus erros, os teus pecados. Mas também é Ele que sara as tuas enfermidades. É Deus que nos cura. Eu já contei isto aqui várias vezes, mas eu vou contar porque a ilustração é perfeita para você entender o direito que você tem em Cristo Jesus. Jesus pagou um preço por si e por mim. Eu estava numa reunião, enquanto estava a ajudar as pessoas a levantar-se do chão e não sei o quê, eu senti uma picada nas costas. Eu quando senti aquela picada nas costas, era o mesmo que dava, ou ia-me dando todos os anos, e quando ficava assim, quando eu recebia essa picada nas costas, eu ficava quase 15 dias sem conseguir mexer na cama. Mas agora aconteceu dentro da igreja. E por eu estar na igreja, aquilo fez muita confusão. Não pode. Eu dizia por mim, mas como? A presença de Deus está aqui, eu estou com Deus aqui, como é que pode? Mas pode. E aconteceu. Eu pedi a alguém de ir para o lado, para um sítio, para ficar sozinho, apesar de estar na reunião, pedi a alguém, concederam-me e eu fui para o lado. E eu estava sentado completamente direito para não me doer as costas. Para não me doer a coluna. Ficaram-me completamente direito. E eu estava a dizer, Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio em Ti. E eu dizia, Satanás, eu ordeno que libertes o meu corpo agora. Porque o que veio não veio de Deus, veio de Ti. Eu ordeno que libertes o meu corpo agora, no nome de Jesus. E orei. E depois devo ter ficado calado por uns minutos. Quando me levantei já não tinha dor.
Eu quero que você entenda. O nosso conhecimento da palavra de Deus nos traz libertação, mas nós temos que usar o conhecimento, falar esse conhecimento e usar a autoridade que nós temos em Cristo Jesus para que a liberdade chegue ao nosso corpo. Em nome de Jesus. Você entendeu? Jesus pagou um alto preço por nós, mas não pagou só para nós termos vida eterna, para nós termos salvação. Pagou para nós formos curados também. Porque pelas suas feridas fomos sarados. Mas não acaba aí. Há muito mais. Eu há pouco vos disse para irmos a 2 Coríntios 8:9. Vamos lá a 2 Coríntios 8:9. E vamos ver. Vamos ter que andar aos saltos em versículos, mas tem que ser. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer a verdade. E a verdade o vai libertar a ponto tal de você lutar pelos seus direitos em Cristo Jesus. Veja o que está aqui escrito. 2 Coríntios 8:9. Porque sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Onde é que ele se fez pobre? Na cruz. Quando levou toda a maldição sobre ele. Porque pobreza é uma maldição. Falta financeira é uma maldição. Para que pela sua pobreza enriquecesse. Ele pagou o preço para nós sermos abençoados. Ouça, está escrito em Gálatas que Jesus levou toda a maldição que estava destinada para nós. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que for pendurado em madeira é maldito. E Jesus foi amaldiçoado ao ser crucificado. Por isso é que os pecados puderam caírem nele. E ao levar tudo aquilo na cruz, ele vai ser a bênção para as nossas vidas. Salvação, vida eterna, cura e bênção também a nível financeiro. Mas por que é que você diz isso? Vamos voltar outra vez a Salmo 103. Vamos lá voltar outra vez a Salmo 103. Salmo 103. Versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Dos benefícios que Deus tem para nós. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, é Ele que nos perdoa e sara todas as tuas enfermidades. Já tínhamos isto. É quem redima a minha vida da perdição, me coroa benignidade e misericórdia. Mas agora veja aqui. É quem enche a tua boca de bem. É Ele, com os benefícios que Deus nos dá, que enche a nossa boca de bem. De sorte que a minha mocidade se renova como a da águia todos os dias, em nome de Jesus. Você entende? É Ele que enche a nossa boca de bem. Jesus se fez pobre na cruz para que nós enriquecêssemos, e aqui está a dizer que é Ele que enche a nossa boca de bem. Agora vamos agarrar e vamos pensar em exemplos bíblicos. Abraão foi pobre? Não, Deus o enriqueceu. Isaac foi pobre? Não, Deus o enriqueceu. Jacó foi pobre? Jacó então não tinha nada, perdeu tudo, não tinha nada. Foi roubado. Durante 14 anos foi roubado. E Deus o enriqueceu. Então, Deus diz que não faz exceção de pessoas. Para Ele, todas as pessoas são iguais. Até porque queria abençoar uns e não outros. Porque Ele queria abençoar uns e não nos iria abençoar a nós. Ouça, há coisas que você deve estudar, deve ser a Bíblia. É das coisas que mais você deve estudar. Sabe porquê? Porque você está a conhecer a lei. Conhecereis a verdade libertará. Então você vai lutar por essa liberdade. Vai lutar
pela confiança da palavra de Deus que você conhece e vai declarar: Satanás, tira as tuas mãos das minhas finanças e ordem que elas sejam libertas e que venha já para as minhas mãos todo o necessário, tudo aquilo que Deus preparou para chegar até a mim no nome de Jesus. Você vai dizer: mas isso, assim, não é o que a palavra de Deus diz? Veja o que é que aconteceu com Salomão. Você sabe que Salomão, Deus enriqueceu muitíssimo. Sabe porquê? Primeiro, ele deu uma oferta muito grande para Deus. E mesmo depois da oferta, Deus lhe disse: o que queres que eu te dê? E Salomão sabe o que é que pediu? Pediu sabedoria para julgar o povo. E você diz: então, mas ele tinha dado oferta. Ele tinha dado oferta porque amava a Deus. Porque queria honrar a Deus. Por isso deu oferta. E agora estava a pedir sabedoria para julgar o povo. E Deus lhe disse: te darei sabedoria, mas não só. Terei riquezas como nenhum houve, como tu. Mas porquê que Deus deu a Salomão riquezas? Porque Salomão não pediu as riquezas. Perdão. Você entendeu? As riquezas não estavam no seu coração. As riquezas não eram o seu alvo. Você está a entender? O seu alvo era fazer bem ao povo de Deus. Será que é isto? Então, mas eu não devo pedir? Não. Você deve pedir. Você deve pedir por alvo. Mas não deve fazer isso uma constante da sua vida. Você deve pedir a Deus por coisas, objetos e coisas e dinheiro? Sim, deve. Pedir um aumento ordenado, pedir glória a Deus, peça. Mas entenda uma coisa. Não é por isso que você vai lutar a vida toda. Você deve lutar por buscar a presença de Deus. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Você tem que buscar primeiro a Deus e tudo o resto Deus vos estará até si. Eu quero-vos dizer uma coisa, embora eu estou a dizer: não, nós temos que enriquecer, nós temos que ficar abençoados. Sim, vamos estar abençoados. Vamos ter as necessidades supridas. Vamos ter tudo o que precisamos. Sim. Mas entenda uma coisa, nem todos vão enriquecer. Porquê? Porque alguns não podem enriquecer. Porque se enriquecessem, afastavam-se de Deus. Você está a ouvir? Então o seu coração tem que estar em riquezas, em coisas? Não, o seu coração tem que estar em Deus. E Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe o que é que você gosta, o que é que você quer. Até Ele traz até si. Assim como trouxe a Salomão. E mais, Ele disse: como não pediste a vida dos teus inimigos, te darei paz. E no tempo de Salomão, enquanto ele viveu, sempre houve paz. Impressionante. E era de tal forma que os inimigos à volta dele, todos tinham medo dele e lhe davam ofertas. Ainda o faziam enriquecer mais ainda. Porque o temor a Deus estava na vida de Salomão. Quando nós andamos com Deus, tudo muda. Você diz: não, mas a doença ainda não saiu. Então as finanças ainda não chegaram. Quero-vos mostrar uma coisa. Vamos abrir em Lucas 10, 19.
em tribunais, quando alguém vai defender a sua causa, ela agarra, mostra a lei, fala da lei, está a entender? E quando fala da lei, não precisa de agarrar e provar perante o juiz, porque o juiz está tudo a ser escrito, ele está a ser ouvido, e depois ele vai receber em papel tudo aquilo que foi falado. Para ele próprio ir comprovar o que está na lei e dizer que está na lei. Alguns até já conhecem a lei e mal falam, sabem disso. E sabem que a defesa é essa. O diabo também sabe da lei. Também conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para nós um escudo. É a nossa defesa. É com ela que nós podemos dizer ao diabo: tira as tuas mãos da minha saúde, tira as tuas mãos das minhas finanças. Mas se não o fizermos, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que é que você está a permitir na sua vida é o que Deus permite. O que você não permitir é o que não vai acontecer. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu já li este versículo, sei lá quantas vezes. Nem sei o número de vezes. Da última vez que eu li este versículo, Deus me mostrou uma coisa. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você acha que doença vem de Deus? Deus tem doença no céu? Deus tem pobreza no céu? Não. Então, se não vem de Deus, vem de quem? Do inimigo das nossas almas, do diabo. Então, Jesus nos disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Todo o que o inimigo tenta lançar contra nós, nós temos autoridade sobre ele para dizer: sai da minha vida no nome de Jesus. Então, na altura, você usar a autoridade pelo conhecimento que você tem da Bíblia e agarrar, dizer: eu estou curado porque Jesus pagou o preço por mim. Eu estou abençoado, ricamente abençoado, porque Jesus pagou o preço por mim. Ele pagou um preço, um alto preço, que a sua morte pagou o preço por mim. E eu estou curado, abençoado, liberto no nome de Jesus. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E ouçam, doença não é para o matar, não é para o destruir. Roubar o quê? Se não for as bênçãos que Deus nos dá. É isso que Ele quer fazer, roubar-nos. E você não pode deixar isso. Você tem que autorizar a autoridade que Deus lhe deu. Mesmo que você não saiba que ela existe, ela está lá. Use-a. E disse: Satanás, libertas toda a minha área financeira, eu te ordeno no nome de Jesus. E diga: antes de Deus ir buscar essas finanças para as minhas mãos, no nome de Jesus, pois eu já estou enriquecido, porque Jesus pagou o preço por mim, para que eu, pela sua pobreza, enriquecesse no nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para si. Esta é a palavra que o vai abençoar, que o vai libertar. Jesus pagou. Jesus pagou por nós. Jesus nos salvou, nos curou, nos abençoou financeiramente. E você tem que perceber isso e lutar por isso. Declarando a bênção constantemente. Declarando a cura constantemente. Porque então sim, você é curado. Então sim, você é abençoado financeiramente. E em todas as áreas da sua vida. Em todo, no seu casamento. Jesus pagou o preço. Pagou o preço pelos seus filhos. Agora você tem que exigir os seus direitos. Porque Ele pagou por nós. Você entendeu? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor.
Vamos ficar de pé. Pai, tendo conhecido e ouvido a Tua palavra, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente se abriu. Eu declaro no nome de Jesus que entendi a Tua vontade e a Tua verdade. E Tu dizes que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pois ela me libertou para entender a Tua vontade na minha vida. Obrigado, Pai, que eu estou curado no nome de Jesus. Não tenho doenças, não tenho dores no meu corpo. Eu estou curado no nome de Jesus. Jesus pagou por mim. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeiramente. Eu nunca tive tanto dinheiro como tenho agora no nome de Jesus. Porquê? Porque Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse. És Tu que me enche a minha boca de bens. És Tu que me estás a dar os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que eu saiba que Tu és o Senhor da minha vida. Obrigado, Pai. O que eu falo é o que eu tenho. E o diabo não tem poder para me roubar, quer na área financeira, quer na saúde, e não tem poder para me destruir, porque Tu me deste autoridade sobre toda a força do inimigo. Por isso ordena Satanás que tire as suas mãos do meu corpo, tire as suas mãos das minhas finanças e declare e peço aos anjos de Deus que venham, me protejam e tragam a ajuda financeira e toda a bênção financeira até mim no nome de Jesus. Senhor, Tu já fizeste tudo. Eu só tenho que aceitar a Tua verdade, conhecê-la e ser abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Porque nós temos o Pai das bênçãos connosco.